Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, TV Nova. Muito obrigado pela companhia. Só um instante. Oi, eu queria cancelar o meu plano, a minha assinatura. Ah, tá bom, eu aguardo. Vai passar para outra pessoa? Tudo bem, eu aguardo, não tem pressa não. Ah, só amanhã. Tá bom, então eu torno a ligar amanhã. Pode ser no mesmo... Oi? Desligou. A gente vai falar hoje sobre esse problema que é tão comum na vida dos brasileiros. A dificuldade de se relacionar com os seus planos, suas assinaturas, seja da telefonia, seja da assinatura de TV e diversos outros caminhos que levam sempre o consumidor a ter uma imensa dor de cabeça na hora desse relacionamento. É feito um namoro, quando está iniciando, o tempo todo em contato, beijinho, abraço, venha para cá, para lá. Pouco tempo depois, há o casamento. E quando há o casamento, começam os atritos, começam as rotinas e as dificuldades. E o pior vem quando há o divórcio, porque o que era no início meu bem para cá, meu bem para lá, passa a ser meus bens para cá, meus bens para lá, e a confusão é tamanha. Para falar sobre isso, nós temos hoje dois especialistas, se bem que hoje no programa de quinta-feira são 3 advogados que vão conversar com a gente. Então, a gente vai começar com os advogados Dr. Alan Ventura e Dr. Gustavo Galvão, eles que são especializados em direitos civis e vão tratar desse tema aqui com a gente. Então, bom dia, doutores. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Esse tema que eu passei hoje é para a gente deixar um nó na cabeça, né? De fato. Tem gerado muito problema realmente para os consumidores, né? Então vamos ver. Primeiro aquela nossa matéria básica para a gente entender do que a gente quer falar e como tentar resolver esses problemas. Veja a matéria. Quem nunca esbravejou contra a operadora porque a ligação caiu pela 1000ª vez? A telefonia móvel no Brasil é alvo de muitas reclamações. É inevitável. Vai ter sempre aquele momento em que você vai perder a cabeça com sua operadora de telefonia móvel. A mesma no Brasil não tem uma boa imagem para os milhões de usuários. São muitas as críticas e os problemas envolvem até mesmo cobranças totalmente indevidas por serviços nunca solicitados. Em um país com mais celulares ativos do que habitantes, há quem já comece o dia frustrado por não conseguir fazer uma simples ligação. O serviço das empresas de telefonia móvel no Brasil tem crescido e ampliado a rede, mas é fundamental que a qualidade também seja otimizada. Para quem já arrancou os cabelos de tanto desgosto com as mensagens que nunca consegue enviar, calma! Infelizmente, você não está sozinho. Listamos alguns dramas de quem vive em pé de guerra com a telefonia móvel no Brasil. Esperamos que, daqui a algum tempo, estes problemas sejam coisas do passado. Mas enquanto não, preço das tarifas, contratos obscuros, tentativa em falar com a atendente, cancelamento de planos, cobranças indevidas e o verdadeiro papel da Anatel, estes estarão sendo sempre questionados. É verdade, e é um problema sério. Eu gostaria logo, doutor Alan, de perguntar o seguinte: costuma passar o ano novo na sua cidade de origem ou vai para a praia virar o ano lá? Geralmente eu me dirijo à praia com a minha família e a dificuldade é justamente ou leva a família toda, né, ou para poder, logicamente, desejar feliz ano novo, ou então desiste de ir à praia porque você não consegue desejar ano novo através da telefonia. É um problema comum que a gente identifica quando começa a utilizar todos os telefones. Isso é comum, né? O sistema geralmente ele costuma cair. Isso é uma dificuldade imensa que todos os consumidores eles sofrem com isso. Eu que tenho filhos casados e que geralmente quando os filhos são casados eles tomam um destino diferente. Sofro, geralmente eu falo com minha filha. Ou fala antes, né? Ou antes, ou 3 horas depois. 3 horas depois, exatamente. Doutor Gustavo, viaja, fica... Também sofro, assim como todo mundo, né? Eu sofro com o mesmo problema. Realmente não tem como conseguir falar.
Agora tem dois aspectos nesse ponto. Tem o quando não consegue realmente falar, que não dá área, e tem o outro problema de ligar e ficar caindo a ligação. O que é pior. Esse frustra, né? Você está no meio da conversa e tem que ligar. E o problema é que existem as cobranças, né? Que na verdade a Anatel regulamenta que as ligações sucessivas para o mesmo número em razão de quedas não poderiam ser cobradas, como várias ligações, mas como uma só. E já que tocou nesse assunto, eu vou começar logo falando dele. Eu mesmo costumo fazer ligações e estou no meio da conversa, de repente cai e você às vezes retoma instantaneamente, mas aparece que você está pagando 2, 3, 4 ligações, como isso acontece. Isso é ilegal, né? É legal. E são duas as formas de cobrança, né? Ou você tem um plano que paga por tempo ou paga por chamada. Em ambos eu não poderia. Se eu pago por tempo, eu faço várias ligações sucessivas ao mesmo número, justamente por queda de rede, você não consegue completar, ou ela cai no meio da ligação, ela tem que somar todas elas e cobrar o tempo de todas como uma única chamada. E se você paga por ligação, tem alguns planos que cobram por ligação. Então as várias ligações sucessivas ao mesmo número devem ser cobradas como uma única ligação. Isso está na Anatel, na resolução da Anatel, e deve ser registrado na operadora e na própria Anatel se houver a cobrança indevida, né? A queixa. Inclusive falando da Anatel, existe a regulamentação da Anatel no sentido de que a operadora, todas as vezes que cai a ligação, caindo a ligação, a operadora ela deve imediatamente entrar em contato com o consumidor para dizer que está restituindo aquele valor. Então, às vezes, já aconteceu uma vez na vida isso comigo, né? Chegou uma mensagenzinha dizendo que foi restituído aqueles minutos. 0,003. Isso, exatamente. Mas assim, a legislação ela fala de que a empresa inclusive ligaria para você. Nunca ligaram para mim. A resolução específica no sentido de que quando você liga para a operadora, está resolvendo algum problema, que a gente sabe que demora muito, né? Se cai, a operadora deve ligar de volta. Isso. Né? Então, não você retornar para a operadora. Não você retornar para a operadora. A gente entende com isso o quê? Que o brasileiro não gosta de respeitar leis. Eu estou falando da população, dos empresários e até dos órgãos reguladores. Ou falta punição, por isso as pessoas deixam correr solto. Porque a gente vê o quê? Quando você sai do país e você se depara com a polícia, por exemplo, na rua, o policial, quando vê um ato ilícito, ele vai lá e tenta na mesma hora resolver. Muitas vezes a gente se depara aqui com um policial que está passando no local, o cara está com o som ligado numa altura, ele sabe que está ilegal e ele passa e faz de conta, isso não é comigo não, e vai embora. A própria população tem mania de fazer esse tipo de arrumadinho no Brasil. E nesse caso aí, até o órgão regulador, que está ali só para isso, a função dele é só para regular, é só para coordenar, mas ele não cobra, não dá a mínima, ou seja, fica por isso mesmo. Eu não partiria do pressuposto que o brasileiro gosta de descumprir a lei, né? Eu coaduno com o seu entendimento. Eu diria que uma boa parcela da população não conhece os seus direitos. De fato. Aí é diferente, ele não sabe exigir, tá? Ou às vezes conhece, mas não sabe para onde eu reclamo, para onde eu vou. Exato. Aí, por isso, alguns se aproveitam dessa falta de conhecimento e exploram. Falando especificamente sobre a questão da Anatel, a Anatel ela funciona, é uma agência reguladora realmente, ela vem tentando fazer o seu papel, mas a gente sabe que do mesmo jeito que a Anatel ela tenta fiscalizar todas as empresas de telefonia, isso acontece, por exemplo, com outras profissões em que existem o trabalho que é realizado da forma correta, mas também trabalhos que são realizados de forma incorreta. A telefonia ela vem sendo realmente fiscalizada e as regras estão aí para serem cumpridas. E a Anatel, nesse aspecto, ele vem fazendo o papel. Agora, concordo com o Gustavo, né? A gente precisa reclamar, porque muitas vezes, você imagina a seguinte situação, você diz, não, esse serviço não presta. E quem fiscaliza acha que o serviço presta, porque ele não está sabendo efetivamente o que está acontecendo e como está sendo prestado esse serviço. O destinatário dele, o consumidor final, tem que dar o feedback, responder. Exatamente. Não consegue, não funciona. E aí, a partir dessas informações, a Anatel
A Anatel, exatamente, ela vai poder trabalhar dessa forma mais efetiva. Quando eu citei aqui que o brasileiro, talvez eu tenha sido até infeliz na colocação, que gosta de desrespeitar as leis, eu diria que ele se acomoda em respeitar as leis. Vou explicar por quê. Eu mesmo sou um consumidor extremamente exigente. Já liguei inúmeras vezes para a Anatel, mas o descaso da Anatel é tão grande com o consumidor, tão ridículo, que ele desestimula, ele desanima. Já cheguei a ligar para reclamar de algo palpável, viável, e ninguém me dá um retorno. Aí depois de 15 dias eu ligo de novo, eles estamos analisando, vamos ver. Então ele só faz analisar e ver, analisar e ver, analisar e ver. Desanima, né? Nesse ponto, essa colocação, não sei se o Gustavo concorda aqui comigo, eu gosto de separar um pouco as coisas. A Anatel, ela vai escutar realmente esse problema e ela vai tentar buscar com as empresas de uma forma mais geral. Ela não resolve o problema de forma individualizada, então talvez seja esse o seu problema, no sentido de não se sentir, digamos assim, acolhido pela Anatel. Mas, em contrapartida, você tem a possibilidade de buscar o PROCON. E aí o PROCON justamente é aquele órgão que vai atuar para a solução daquele seu problema de forma mais específica, junto àquela operadora, àquela telefonia. O PROCON é às vezes o judiciário. Ou o judiciário, se for o caso, né? Ou o judiciário quando não dá certo. Eu ia exatamente falar sobre esse assunto. Eu uma vez procurei o judiciário para um problema de uma telefonia, de uma empresa de telefonia, e eu tive também um problema muito grande. E eu vou contar esse problema em detalhes daqui a pouco, depois do intervalo. Eu vou somente antecipar e adiantar. No dia da audiência, me perguntaram, mas você não tem outra linha telefônica não? Porque eu disse, eu fiquei incomunicável. Você não tem outra linha telefônica não? Eu disse, tenho. Mas ninguém é obrigado a saber o número da minha outra linha, e as pessoas que só tinham aquela linha ficaram incomunicáveis comigo. Então você tem que passar mais um número para os outros. Porque você tem que provar que realmente aconteceu. E eu cheguei e disse, olha, tem até uma carta aqui de um promotor, seu colega, que também entrou contra essa mesma operadora com o mesmo problema meu, porque ele foi coletivo, foi numa cidade inteira. Quer dizer, então, que você desconsidera até o que ele disse, porque sou eu que vou ter que provar, eu pensei que tinha sido o contrário. Mas eu volto para falar sobre isso após o intervalo.